Então, pessoal, olha só, notícias nada animadoras do ponto de vista econômico em nível mundial, né? Dados divulgados aqui a respeito de alguns países demonstram um enfraquecimento de economias outrora muito fortes, muito resistentes, muito resilientes. Por exemplo, aqui o Reino Unido, que entrou em recessão técnica, né? Que nada mais é do que 2 resultados trimestrais negativos, né? Um PIB aí caindo de forma consistente, algo que não acontecia desde 2020, né? O que mostra que a economia do Reino Unido está cambaleando já há alguns anos, mas não apenas o Reino Unido, né? Também o Japão aí entrou em recessão técnica porque ele encolheu por 2 trimestres seguidos o seu PIB e de fato deixou de ser a terceira maior economia do mundo, perdendo o posto para a Alemanha. Então, esses casos criam toda uma preocupação aí, um receio de que a coisa possa estar se alastrando para mais países, né? De forma que a própria Casa Branca aqui, né, o pessoal do governo ali, do senhor Joe Biden, eles precisaram publicamente dizer que os Estados Unidos não vão seguir essa recessão do Reino Unido, nem a do Japão, né? Chega a dar medo quando o pessoal tem que publicamente falar que algo não vai acontecer. A gente meio que desconfia que a coisa está caminhando nesse sentido. Vamos conversar sobre esses 2 casos aqui, então, ver qual é o nível de queda que foi medido aí, apurado nesses países e tentar entender de fato para onde que isso pode acabar indo, se isso pode se espalhar, se é uma tendência do mundo desenvolvido, do mundo rico, do mundo todo. Vamos conversar sobre esse assunto então, mas não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, no 4º trimestre de 2023, ou seja, no último trimestre, a atividade aqui econômica do Reino Unido, o PIB, o total da riqueza gerada lá no PIB, caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior aí, né? E o trimestre, o terceiro no caso, né, que era o trimestre anterior, teve uma contração aqui de 0,1%, né? Então, realmente, não é nada assim muito grande, muito expressivo, mas estamos falando aqui de metade do ano de 2023, em que o Reino Unido teve queda constante na sua atividade econômica, né, no que foi produzido de riqueza no país, no PIB. Primeiro caiu 0,1% ali de julho até setembro e depois de outubro até dezembro caiu 0,3%. Portanto, de acordo com a definição técnica aí a respeito do que é a recessão, 2 trimestres seguidos com queda no PIB, isso demonstra uma recessão técnica. Então, Reino Unido está atualmente vivendo um período aí de recessão técnica, coisa que não acontece desde 2020, aí, que foi o primeiro ano da pandemia, né? Ou seja, estamos falando aqui de algo que é semelhante a um efeito pandêmico aí na economia, sem que nada do tipo esteja acontecendo. Em tese, a coisa está normal, aí não tem nada, não tem nenhum problema, não tem nada assustador aí nesse caso, né? Então veja, isso aqui é importante. Esse gráfico aqui é interessante de olhar, né? Olhando aqui a questão do PIB. Por quê? Qual que é o ponto aqui principal? Você pode ver aqui, trimestre por trimestre, o aumento da atividade econômica ou a redução dela, né? Onde tem uma barra azul aqui, você tem o crescimento. Onde tem uma barra vermelha, você tem um encolhimento da economia e do PIB do país. Então veja que nessa análise aqui de 2021, 2022 e 2023, né, de fato aqui tá mal espaçado aqui o gráfico, né, eles deviam ter dividido melhor, mas de fato você vê que a economia estava vindo bastante mal aqui de 2020 por conta da pandemia. Vocês se lembram no Reino Unido tanto de problemas que teve nesse sentido aí e tudo mais, e aí você tem uma brutal recuperação assim que você começa a reabrir a economia. Isso aqui é normal, porque a economia caiu muito, né? Qualquer aumento da economia, qualquer melhoria já representa um percentual muito grande, essa é a verdade, né? E aí você teve trimestres com algum grau de crescimento econômico aqui, mas veja que a partir de 2022 você tem traço aqui, né? Tanto aqui de crescimento quanto de queda, e aí você tem
esse trimestre aqui, que é o segundo, dando traço de crescimento positivo, que foi revertido no trimestre seguinte, depois teve traço ali de novo, uma coisa bem pequenininha. E aí, no primeiro trimestre de 2023, você já teve um crescimento que não é grande coisa, é verdade, e depois você chega, então, aos trimestres terceiro e quarto, com uma redução grande na atividade econômica, principalmente esse quarto trimestre que realmente foi decepcionante. Essa é a palavra para descrever a economia do Reino Unido, né? Eu ia falar da Inglaterra, do Reino Unido de forma geral, sendo que a inflação ainda está incomodando bastante aí os ingleses, os britânicos de forma geral, embora eles tenham controlado o pior da história, que foi na época lá da guerra da Ucrânia, o aumento dos combustíveis e tudo mais. A coisa já está no patamar menor, mas veja que, tirando essa questão do período da guerra aqui, você não tem a inflação do Reino Unido em índices tão altos assim, né? Então, de fato, há uma retração aqui na questão da economia do Reino Unido. Isso já começa a preocupar aí o pessoal do próprio governo de forma geral também, mas conforme eu adiantei, a coisa não para por aí. O Japão também teve uma recessão aqui, também teve uma queda na sua produção econômica, no crescimento da sua economia, ainda maior do que o do Reino Unido. Essa é a verdade, porque no último trimestre de 2023 houve um encolhimento de 0,4%. Isso aqui já responde por toda a queda do último semestre do ano passado lá no Reino Unido. Então, olha o tamanho desse buraco aqui, sendo que no trimestre anterior a economia já havia passado por uma retração de 3,3%. Olha o tamanho disso aqui, meu amigo. Isso aqui é uma loucura. Em um trimestre, o PIB diminuir tanto assim, é uma coisa assim completamente assustadora, né? Então, de fato, o pessoal aqui do gabinete do governo japonês divulgou essa notícia hoje, inclusive, dia 15 de fevereiro, que é quando eu estou gravando esse vídeo, sendo que eles fizeram uma revisão da contração do PIB do trimestre anterior para chegar nesses 3,3% aí de queda, né? Mais uma vez, 2 trimestres seguidos com o PIB diminuindo, isso configura uma recessão técnica aí, de acordo com o padrão de comparação desses números aí e tudo mais, né? Então, o pessoal do FMI já estava prevendo uma queda na economia japonesa também, inclusive prevendo que o Japão deixaria de ser a terceira maior economia do mundo, passando esse posto, então, para a Alemanha. E aí, o fraco consumo interno é o grande problema do PIB japonês, né? Teve aí uma redução considerável, inclusive, né? E, de fato, o Japão já foi a segunda maior economia do mundo, acredite ou não, pois é um país pequeno, né? Mas ele perdeu esse segundo lugar para a China em 2010, ou seja, foi a segunda maior economia do mundo durante algum tempo. Imagina-se que até 2026 ele vai ser ultrapassado pela Índia, vai ficar em quinto lugar, de fato, entre as maiores economias do mundo, né? E acredita-se aqui, e, na verdade, já se tem como certo que o problema demográfico é o grande vilão do Japão, além do país já ter uma economia meio que zumbi, né? Uma economia que se mantém viva, sabe-se lá como, de que forma, dadas aí uma série de medidas completamente estranhas do ponto de vista econômico, né, tomados pelo governo do Japão. Mas a questão demográfica é também uma situação muito complicada no Japão, um país cuja população diminui e diminui muito, cuja população envelhece, são poucos nascimentos, as pessoas vivem muito no Japão, e aí fica difícil você manter um país nessas condições. Pouca gente trabalhando, pouca gente produzindo, muita gente tomando recursos da sociedade produtiva. E aí o que nós temos é isso aqui, uma hora o país abre o bico, não tem jeito, né? E essas notícias são assustadoras do ponto de vista internacional, inclusive, para a viabilidade da economia internacional. São grandes players, essa é a verdade, consomem bastante produtos de várias partes do mundo, vendem para muitos países, e aí fica a questão, se esses países começarem a ter problemas sérios, problemas muito relevantes em matéria econômica, como isso pode se alastrar para outros países, né? E aí o pessoal aqui, né, a senhora Lael Brainard, né, que é a assessora econômica da Casa Branca, ela fez uma conferência para a empresa aí, para a imprensa, né, dando a entender de fato que os Estados Unidos não vão ter os problemas que o Reino Unido
está enfrentando atualmente, né? Porque os Estados Unidos tem uma economia mais forte, está passando por uma recuperação econômica mais robusta, tem aqui investimentos em infraestrutura e energia limpa. Não sei o que isso aqui vai resolver, muito pelo contrário, isso aqui costuma piorar a situação e tudo mais, né? E ela diz o seguinte: como a inflação caiu tão rapidamente, prevemos que o ambiente será bastante benigno para os Estados Unidos, né? Não sei se a inflação caiu muito rapidamente, não, porque, de fato, o próprio Jeremy Powell aí afirmou que a inflação está incomodando ainda, né? Então, aqui, conforme eu falei, há um contraste entre a situação econômica dos Estados Unidos, pelo menos neste momento aqui, em relação ao Reino Unido e o Japão, que estão em franca queda do seu PIB, da sua atividade econômica, né? E aí, de fato, de acordo com essa assessora aí econômica da Casa Branca e tudo mais, né? Muito da capacidade atual do PIB dos Estados Unidos se deve a um pacote de medidas feito pelo Joe Biden na época do Covid, né? Fala sério, isso aqui não engana ninguém. Mas a verdade é o que eu volto a dizer. Quando o pessoal, os burocratas, aí, os líderes, né, se dão ao trabalho, se dão aí, de fato, ao contratempo de ter que vir a público falar que está tudo bem, que não vai ter problema, que isso não vai impactar o país, meu amigo, é hora da gente ter um pouco de medo, da gente olhar a situação com mais cuidado. Será que essa queda lá no PIB do Reino Unido e do Japão também vai se alastrar para outras partes do mundo? Vamos ver, vamos acompanhar nas cenas dos próximos capítulos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.